Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês, seus familiares estejam bem, com saúde, né? Nesse período difícil que nós enfrentamos como sociedade, enfrentamos como humanidade, né? Esse é um vídeo que nós estamos aqui, um vídeo curto que nós estamos fazendo para a disciplina de pós-graduação do IEB, da disciplina 5046, História Transnacional da Escola. Né? Primeiro, já vou dizendo que é um desafio imenso para mim fazer esse vídeo. Né? Eu sou tímida, então não gosto de fazer vídeos, mas a gente precisa se superar, não é? Muitas vezes na vida, então vamos que vamos, é o que segue, né? Então, o tema da nossa aula, né? Esse é um vídeo sobre a nossa próxima aula que acontecerá amanhã. Né? O tema da aula é sobre museus pedagógicos e escolares, uma história transnacional do ensino de ciências. Né? Para essa nossa aula foram indicados dois textos, um texto da professora Diana Vidal, sobre a história transnacional da escola, né? E outro texto meu, né, publicado em 2018, sobre a história do ensino de ciências naturais em São Paulo, sobre uma perspectiva da história econômica e administrativa. Né? Eu penso que a discussão desses dois textos nos permite, né, alcançar alguns objetivos, né, como pensar a relação entre o nacional e o internacional a partir da circulação de objetos escolares no século XIX, né, e um segundo objetivo é pensar nos modos de operar, né, em nossas pesquisas. Esses dois textos operam, né, de forma significativa com a ideia da interdisciplinaridade, porque eles lançam mão, né, de conhecimentos, informações e conceitos que são mobilizados em diferentes áreas do conhecimento. Né? A questão envolve um elemento de direito comercial, uma questão de história da educação, de história econômica, de história das relações entre as nações, né? De história do comércio, história administrativa, né? Questões culturais. Né? Então, eles são escritos e produzidos aí no circuito de diferentes áreas. E eu penso que essa já é uma contribuição significativa, né, para as nossas pesquisas, porque independente do nosso objeto de pesquisa, talvez esses modos de operar nos ajudem a pensar se ao analisar, né, os nossos objetos, os nossos problemas, as nossas questões de pesquisas, né, que contribuições outras áreas, né, ou categorias e conceitos produzidos em outras áreas podem trazer à nossa reflexão. Além da questão da interdisciplinaridade, esses dois textos têm outras aproximações. Né? Ambos trabalham com a questão da circulação transnacional de objetos para o ensino de ciências naturais. Né? O primeiro, que é o texto da professora Diana Vidal, é mais focado na questão da circulação do Museu Escolar Dei Holly. Né? E o outro, que é o meu texto, é mais centrado na circulação de objetos científicos, né, para o ensino das ciências naturais. Os dois também têm uma delimitação temporal, não é muito semelhante, ou poderíamos dizer quase igual, que é o século XIX, não é? Nesse século XIX, né? E aí não por acaso acabam tratando de temas, não é, que são comuns ao período, como a questão das viagens transnacionais, não é, os vapores, os navios a vapor vão favorecer essas viagens transnacionais e a circulação de pessoas, ideias e objetos de modos mais rápidos, né, entre países e continentes. Não é? Nesse período também, não é, no século XIX, nós vamos ver uma circulação do ideário, do método intuitivo que preconiza, não é, que o aprendizado se dá primeiramente pelos sentidos, não é, pelas percepções, né, primeiramente pelas percepções, mas há também, né, a ideia de uma escola que vai se estruturar não a partir do ensino pautado no método individual, né, ou seja, um professor ensina um aluno por vez, mas na ideia do método simultâneo, um único professor ensina a mesma coisa ao mesmo tempo para vários alunos. Né? Além da questão do
método intuitivo do ensino simultâneo, nós temos a hegemonia das ciências naturais no século XIX, né? As ciências naturais vão ser alçadas aí como a grande área do conhecimento, né? São as ciências naturais que vão dar a explicação, né, quase última sobre todas as coisas, uma espécie de verdade absoluta, né? Então, as ciências naturais também não por acaso vão começar a fazer parte do currículo, né, de forma mais notória e sistematizada aí no século XIX. Outro elemento em comum dos dois textos é que eles abordam a questão daquilo que a professora Diana Vidal chama de tripé, né? A escola, né? A relação entre escola, Estado, né? E indústria escolar nesse período para favorecer a expansão da escola de massa ou a obrigatoriedade escolar, né? Então nós vamos ver nos dois textos de um modo ou de outro a abordagem sobre essa relação entre escola, Estado e indústria na expansão da escola de massa e da obrigatoriedade escolar, né? Então, essas são algumas aproximações, né, que nós podemos destacar, mas eles vão se diferenciando, claro, né, em alguns aspectos, né? O primeiro na fundamentação teórica, que cada texto vai privilegiar, né? O texto da professora Diana Vidal, né, privilegia uma fundamentação teórica na história transnacional, então ela vai trazer conceitos como do Eckhart Fuchs sobre história transnacional como uma história que ultrapassa fronteiras, né? A ideia de fronteiras como, de um lado, como barreiras, mas também como permeabilidade, né? Como lugar de permeabilidade de trocas, né? E traz também o conceito da tradução cultural, né? Já no meu texto, né, ele é mais fundamentado do ponto de vista teórico na questão da cultura material. Então, eu vou lançar mão, né, de ideias da própria professora Diana Vidal, como eu já disse, nesse tripé da escola, né, da institucionalização da escola pública de massa e obrigatória, nesse tripé dessa relação entre escola e Estado, né, e indústria escolar. Então, nós vamos fundamentar o texto nisso, né, mas também ideias como do Daniel Roche, que vai defender que a cultura material, né, essa abordagem a partir da perspectiva da cultura material é fundamental para nós relacionarmos fatos que são considerados marginais ao essencial. Então, a partir dos objetos, nós relacionamos um conjunto de fatos, né, que são sociais, políticos, culturais e econômicos, né? A Isabelle Moussaoui e a Dominique Dejoux também vão falar do objeto, né, que aparentemente seria um objeto banal, mas que é um objeto social e, portanto, nós podemos, né, avaliar a partir da análise desse objeto, um conjunto de relações sociais que esse objeto produz, né, mas que, ao mesmo tempo, leva à produção do objeto, né. Por fim, as ideias de Joan Baudrillard ao pensar na questão do sistema de objetos, não é? Ou seja, o objeto não é algo isolado no social, nós só vamos poder compreendê-lo, né, a partir dessa análise, dessa ideia de sistema de uma rede, né? Então, destacando elementos, pontuando elementos, não é, dos dois textos, né? O texto da professora Diana Vidal, que vai tratar da questão do museu escolar de Holly, vai ter o potencial de evidenciar como que se deu a circulação, né, uma das possibilidades de circulação desses artefatos industriais, mas também desses recursos didáticos entre diferentes países, né? Então, só para quem não tem muito familiaridade com a ideia, né, o que seria um conceito escolar? Dito de modo muito rápido, né, o museu escolar seria um conjunto de objetos e quadros de parede, chamados os quadros parietais, né, recursos didáticos para o ensino, sobretudo, das ciências naturais, né? Eles foram produzidos também para o ensino de história, geografia, não é? Mas houve um destaque aí do uso
não é, desses quadros parietais para a constituição de museus escolares para o ensino da história natural, né? E a Maison de Rolle é uma empresa francesa que vai se destacar como uma grande fabricante de museu escolar, né? Essa Maison de Rolle que estava nas exposições universais, que estava distribuindo seus catálogos de produtos pelo mundo, que estabelecia representantes comerciais em diferentes países, vai também estabelecer um negócio com um brasileiro, um educador brasileiro, Menezes Vieira, né, que também é um viajante, é um educador, ele tem escolas próprias, tem uma escola própria no Rio de Janeiro, né? Uma figura presente nas exposições universais e nessa relação entre Menezes Vieira e a Maison de Rolle, eles vão promover aquilo que se chamou de nacionalização, né, aquilo que eles chamaram de nacionalização do Museu Escolar de Rolle, que seria, a grosso modo, né, fazer uma tradução, uma adaptação cultural desses quadros parietais franceses para a realidade da escola brasileira, né? E esses quadros que foram adaptados por Menezes Vieira, né, tempos depois eles são encontrados, né, pela professora Diana Vidal e outros pesquisadores em uma escola de Portugal. São encontrados em uma quantidade significativa, né? O que leva a autora a pensar, não é, sobre esse trânsito, né, desses objetos escolares entre França, Brasil e Portugal, ou seja, esses quadros que são produzidos no Brasil, né, adaptados no Brasil por Menezes Vieira, eles se direcionam em direção à Europa, né? E isso leva a professora Diana Vidal a dizer que os países estavam enredados entre si, né, e inovações e objetos viajavam em direções policêntricas, né? Diferente do que costumeiramente se pensa, que todos os objetos eram importados, né, da Europa ou dos Estados Unidos, né? Já no meu texto, né, eu busco analisar do ponto de vista da cultura material, da escola, da história econômica e administrativa, como que esses objetos que circulam internacionalmente, eles chegam às escolas paulistas, né? Num primeiro momento, podemos dizer que eles chegam via importação. Essa importação se dá através daquilo que nós chamamos de viajantes e tradutores culturais, né? Trataremos disso com mais detalhe na nossa aula, né? Para finalizar, eu gostaria só de chamar a atenção para o modo como os dois textos usam a categoria tradução cultural, né? A minha expectativa é que a gente possa discutir melhor isso amanhã, né? E que isso sirva de estímulo para vocês também lerem o texto e pensarem nessa questão, né? Como que os dois textos usam, né, uma mesma categoria, e essa mesma categoria, não é, se torna fértil para a compreensão dos objetos de pesquisas de cada apresentado em cada texto, né? Por fim, podemos dizer que a história da materialidade, né, dos objetos escolares, né, é, em alguma medida, a história de como o poder público, o Estado, foi se organizando do ponto de vista econômico e administrativo, mas também cultural, para dar conta, né, da expansão dessa escola pública, obrigatória e de massas, tá bom? É isso, até vejo vocês amanhã.